Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os mitos sobre o autismo. Existem muitos mitos que nós autistas acabamos sofrendo de alguma certa forma um preconceito ou um pensamento errado, como um autista não brinca com um brinquedo de forma correta, não tem uma imaginação, não tem criatividade. Um autista não quer ter amigos, não quer ter relacionamento, não quer constituir uma família. O autista não é empático. O autista leve sempre é muito bom em exatas. Se escreve ou se fala muito bem, com certeza não é autista. Então é sempre o autista isso, o autista aquilo. Para quem é adulto autista leve, como eu, às vezes é um pouco cansativo, exaustivo, ficar vendo esses tipos de comentários, esses tipos de opiniões, de ideias, e as pessoas elas passam essas ideias como se fossem verdades, como se fossem algo real, quando não é. E não é as pessoas que fazem isso, não é pessoas às vezes nem fora do mundo do autismo. Às vezes é um pai, uma mãe de um autista que às vezes passa essa informação errada, esses mitos sobre o autismo. Às vezes é um médico mesmo, às vezes é uma pessoa que deveria ter um conhecimento maior sobre o autismo e passa alguns mitos e algumas inverdades. Então por isso que eu quero fazer esse vídeo. Eu já falei sobre mitos em outros vídeos, eu já falei sobre algumas inverdades em outros vídeos, mas é algo muito recorrente no mundo do autismo, eu quis fazer mais um vídeo. E acredito que vou fazer vários sobre isso, porque é uma coisa muito necessária de ser realmente bater essa tecla de mostrar para o mundo que essas coisas que se propagam por aí não é real, né? E a gente só consegue combater isso trazendo informação, trazendo uma coisa positiva, uma coisa correta sobre o assunto. Todas essas ideias são ideias muito estereotipadas do que é o autismo, como funciona o autismo. Então, por exemplo, falar que uma criança que está sentada, brincando ali com um carrinho, só mexendo numa rodinha do carrinho, e dizer que essa forma de brincar ela não é criativa, e que o autista brinca daquela forma porque ele não é criativo, é apenas um julgamento, porque ninguém sabe o que está se passando na cabeça do autista naquele momento. Ninguém sabe o mundo de criação que ele tem na cabeça naquele momento. As pessoas só estão vendo e julgando o externo, só estão vendo aquilo que elas podem ver, que é a parte externa da ação dele em si. Mas o que passa na cabeça do autista, ninguém está vendo, ninguém está percebendo. E não percebem e não perguntam para o autista o que está acontecendo. Simplesmente julgam que ele não é criativo e por isso que ele brinca com o carrinho daquela forma. Porque se ele fosse criativo, ele ia brincar com o carrinho de uma forma andando com o carrinho, simulando o som do carrinho. E nem sempre isso é verdade. O autista pode, às vezes, estar brincando com aquele brinquedo da maneira dele, como ele gostaria de criar uma invenção na cabeça dele. E isso não faz ele não ser criativo. Aliás, no meu modo de ver, como autista, posso dizer, eu acredito até que isso faz com que ele seja até muito mais criativo do que um neurotípico, que às vezes pega um carrinho e usa ele de uma única maneira, como um carro. E um autista, às vezes, pega um carrinho e pode enxergar outras várias coisas possíveis, ou outras formas de brincar com aquilo, outras formas de desenvolver aquilo. Pensa um pouco, às vezes, fora da caixa, de uma normalidade. E eu pergunto para os neurotípicos que fazem esse tipo de julgamento, como é que você pode saber o que está se passando na cabeça daquela criança naquele momento e julgar aquilo como sem funcionalidade? Vocês acreditam que a mente nossa, naquele momento ali, está vazia? Você realmente acredita que nós estamos presos só naquela ação, que dentro da nossa mente não está acontecendo nada? Esse é o julgamento que vocês fazem naquele momento? Outra coisa é que muitos autistas são mesmo bons em exatas, na parte racional, mas não é todos, isso não é uma regra. Isso deveria ficar muito claro para as pessoas. Eu vejo muitas vezes as pessoas colocando como: você é autista leve? Então você deve ser muito bom em matemática, você deve fazer conta muito rápido, você deve ser um gênio. Isso não é um fato, isso não é uma verdade absoluta. Não é porque é um autista leve que ele vai ter uma alta funcionalidade. Não é porque ele é um autista leve que ele vai gostar de matemática, que ele vai gostar de exatas. Outra coisa, a maioria dos autistas, pelo que eu conheço hoje,
tem sim muita vontade de ter um relacionamento, de ter amigos, de poder casar e ter filhos e fazer uma família, mas muitos deles não conseguem e essa dificuldade em não conseguir manter um relacionamento às vezes gera uma ansiedade muito grande que acaba levando para uma depressão e às vezes até pensamentos suicidas. Então, antes de julgar que um autista simplesmente não quer ter amigos, não quer ter relacionamentos, o autista pode sim querer ter um relacionamento, querer sim ter amigos, querer ter uma família e ele simplesmente não conseguir, ele não ter a habilidade para aquilo. Por isso, conheça melhor o autista para poder falar se ele quer ou não ter um relacionamento. Eu não estou falando também que todos os autistas vão querer ter relacionamentos, que todos os autistas vão querer ter uma família. Até mesmo os autistas severos são muito subestimados porque eles não são, às vezes, verbais. Eles também têm os sentimentos, têm os pensamentos e têm as vontades e têm a sua particularidade. Não é porque ele não é verbal que ele não tem os pensamentos lógicos, o raciocínio lógico, as vontades próprias. Existem hoje na internet alguns vídeos que comprovam isso, de autistas severos, não verbais, e depois de alguns anos de vida, conseguiram, através da tecnologia, como um tablet, onde eles conseguem se comunicar escrevendo pelo tablet, e mostram a mente como uma mente completamente funcional e pensamentos lógicos e vontades normais, com pensamentos de ter uma família, de ter relacionamento, de fazer as coisas. Então, não subestimem um autista, mesmo se ele não for verbal. Ele vai ter os pensamentos, as vontades, ele vai ser funcional sim. Aquilo que eu sempre falo e vou repetir muitas e muitas vezes. O autismo não é uma deficiência, o autismo não é uma doença. O autista, ele é completamente funcional, ele é normal. A única diferença é como ele percebe as coisas. A forma do desenvolvimento neural é diferente, só isso. Então, não importa se ele é um autista severo, se ele é um autista moderado, se ele é um autista leve, o funcionamento dele está lá, presente. Óbvio que quando a gente está falando de um autista severo, às vezes tem comorbidades, que pode levar ele a ter mais dificuldades em algumas áreas, ou até ter dificuldades cognitivas, mas eu estou falando aqui só sobre o autismo em si. Então, partindo do princípio de um autista severo, sem comorbidade, ele com certeza ele vai ser funcional. Muitos de nós autistas somos muito bons na parte de escrita, mas não somos bons na hora de falar. Outros são muito bons na hora de falar, mas não são nada bons na hora de escrever. E outros são bons nas duas coisas. Então não há uma regra, somos únicos, tem que entender isso. Quando você quiser saber ou for falar sobre o autismo, sobre um autista, pergunte ao autista. Não tire conclusões precipitadas e não saia espalhando aquilo que você ouviu, ou que você acha, ou que você leu na internet, porque às vezes pode ser uma inverdade. Você vai estar espalhando uma inverdade, um mito, ao invés de estar levando informação para as pessoas, você vai estar levando desinformação. Então, eu peço a todos que tenham essa consciência, que a partir de hoje, antes de falar qualquer coisa sobre o seu filho, sobre um autista que você conhece, pergunte para ele quais são as vontades dele, o que ele quer. Será que ele gosta de toque? Será que ele gosta de ter um relacionamento? Será que ele quer ter um relacionamento? Será que ele não quer ter um relacionamento? Como ele quer viver a vida dele? Pergunte para ele. Não tire conclusões porque o autista é isso ou porque o autista é aquilo. Não. Cada autista é único, cada pessoa é única. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Agradeço as pessoas que têm compartilhado com outras pessoas e com isso fazer a minha página crescer e essa informação cada vez ir para mais e mais pessoas, porque esse é o meu intuito com esse canal, é realmente levar a informação para o máximo número de pessoas possível. E continue compartilhando comigo as suas dúvidas, mandando as sugestões de temas, coisas que você tenha dúvida com seu filho, pode me mandar no inbox a pergunta, e eu vou ter muito prazer em fazer um vídeo para responder qualquer dúvida que você tiver. Muito obrigado e até o próximo vídeo.